Boas-vindas a mais uma explicação trazida pela Ford College. Hoje o nível de exigência sobe, porque a gente vai focar pesado em gestão de riscos e prontidão para a produção. Olha, sobreviver ao DevNet, aquele nosso ambiente de testes maravilhoso, é até tranquilo, né? Mas e agora? A transição daquele dinheiro de mentirinha para consequências financeiras reais costuma dar um frio na espinha. É o famoso terror pré-deploy. Por conta disso, consolidar os controles de risco agora não é só uma recomendação amigável, é algo absolutamente essencial. A gente precisa ter isso muito bem definido antes mesmo de pensar em apertar o botão de liberação para a rede principal. Então, bora dar uma olhada no nosso plano de voo? A gente vai passar rapidinho pelo modelo de voo, detalhar o fluxo de 7 passos, fazer um teste no simulador SPL e, por fim, montar o checklist definitivo. Começando pela seção 1, o modelo de voo e a segurança em camadas. Pensa comigo, fazer um deploy no mainnet da fulana é literalmente como pilotar um jato comercial gigantesco. Ninguém simplesmente chuta o pneu da aeronave e decola de qualquer jeito, certo? Olha só como a gente divide as responsabilidades aqui. A inspeção em solo da aviação é o equivalente aos nossos testes exaustivos no DevNet. Já aquelas verificações pré-voo cruciais são os nossos ambientes de staging ou a implantação em canário. A coordenação com controle de tráfego aéreo, o famoso ATC, é toda a comunicação que acontece com validadores, exchanges e stakeholders. E o monitoramento em voo é a nossa observabilidade lá em produção. E o ponto mais fundamental aqui, a regra intransigível da aviação que a gente traz para o AB3. Nunca, jamais pule uma camada só porque a etapa anterior parecia estar limpa. Segurança de verdade exige verificação sequencial. Pulando direto para a seção 2, o fluxo de 7 passos, saindo do DevNet para o Mainnet. O nosso grande objetivo aqui é virar o jogo, pegar aqueles logs perdidos da fase de testes e transformar a coisa toda num processo super disciplinado e repetitivo. Vamos dar um zoom na primeira metade desse roteiro. Passo 1. Coletar evidências. É vital capturar cada detalhe para conseguir reproduzir a falha depois. Como saber exatamente o que engatilhou uma condição de corrida inesperada? Passo 2. Classificar e pontuar esses riscos. Passo 3. Definir mitigações que sejam totalmente mensuráveis. E o passo 4, que muita equipe esquece, atribuir responsáveis. Cada mitigação precisa de um dono claro, senão a tarefa fica orbitando no esquecimento para sempre. E aí a gente entra na grande sacada. Como categorizar esses riscos do jeito certo? A gente divide em 3 áreas principais: funcional, econômica e operacional. É imprescindível lembrar que falhas intermitentes mais de impacto massivo, tipo uma corrupção de estado das contas, precisam ser tratadas com uma prioridade absurdamente maior do que aqueles probleminhas frequentes, mais de baixo impacto, como um timeout de RPC que o sistema já corrige sozinho. Detalhando a reta final do nosso fluxo, temos os 3 últimos passos. O passo 5 é preparar um rollback. Essa é a nossa válvula de escape, a cordinha de segurança. O passo 6 é estagiar a release, garantindo um controle total sobre o lançamento. E o passo 7 é a assinatura final. E aqui vai uma regra de ouro. Sempre exige o aval formal de pelo menos 2 funções distintas da equipe, como o líder de engenharia e o de segurança, assim que os critérios de aceitação forem comprovados. Agora, uma estratégia que, literalmente, salva a vida da sua equipe é a famosa implantação em canário. Liberar a novidade de forma estagiada, começando só com uma fatia minúscula do tráfego real, minimiza imensamente o chamado raio de impacto. Na prática, é a melhor garantia de manter a equipe de engenharia livre de turbulências graves e madrugadas perdidas tentando apagar incêndio em produção. Indo agora para a seção 3, o simulador SPL, onde vamos ver um exemplo bem prático. Chegou a hora da gente entrar no simulador de voo e aplicar toda essa estrutura num cenário real, a migração de um programa de token estilo SPL. Imagina o seguinte: testes de carga intensos acabaram de expor 2 problemas diferentes. Do lado esquerdo da tela do monitor, vemos um erro de serialização gravíssimo durante operações concorrentes. Risco funcional, impacto altíssimo. Do lado direito, notamos uma latência elevada devido a uma sobrecarga nas contas. Risco operacional, impacto médio. Ter essa visão mapeada cristaliza a necessidade de criar estratégias super direcionadas para cada um desses cenários. E é crucial entender que essas mitigações não podem ficar só na teoria. Elas têm que ser testáveis na prática. Por exemplo, para aquele erro funcional super grave, a mitigação correta é exigir uma taxa de reprodução de exatamente 0% ao longo de 10.000 tentativas simultâneas no nosso ambiente simulado. Além disso, aplicar controles rígidos de limites de taxa nas primeiras 48 horas e ter a confirmação visual da rotação de chaves. Sem isso, não tem negócio.
E assim chegamos à seção 4, o checklist definitivo para assinatura e decolagem. Aqui está o portão final da nossa implantação, o checklist preenchido. E por favor, não tratem isso como um mero quadro de tarefas. Para alguém ter a coragem de assinar um nome aí, precisa de evidências sólidas. A gente não aceita ouvir parece que está funcionando. A gente exige critérios de aceitação numéricos e irrefutáveis. Tipo, testar o bug de concorrência 1000 vezes sem falhar, ou garantir que a taxa de erro seja menor que 0,1% em 24 horas. E apenas para que não reste absolutamente nenhuma dúvida, o nível de tolerância para subir um código crítico no mainnet, sem ter um plano de rollback testado na gaveta, é exatamente 0. Brincadeiras à parte, é um fato incontestável. Ninguém quer ter que fazer um pouso de emergência no escuro, numa noite de sexta-feira sem um manual de instruções à disposição. Para fechar com chave de ouro, seção 5, decolagem e próximos passos. Porque o voo continua. Depois que todas aquelas verificações de solo deram luz verde, lançar o código é só o estopim. Daí para frente, o foco muda todinho para o gerenciamento ativo. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê como os próximos passos se desenrolam. A transição precisa ser suave. Começa com o rollout canário, passa para um monitoramento super agressivo de todas as métricas de performance e só com tudo perfeito, a gente prossegue para o ramp-up completo com todos os usuários. Isso garante que o lançamento seja um evento mega controlado, evitando aquele grande pesadelo de sofrer um apagão de informações com o código já rodando ao vivo. Então eu deixo uma provocação final. Será que os checklists de implantação de vocês estão verdadeiramente preparados para a realidade implacável do mainnet? É algo para se refletir com calma. E essa reflexão nos leva direto ao assunto do nosso próximo encontro, onde as noções de monitoramento e conformidade vão dominar o papo. Agradecemos demais a companhia durante esta explicação promovida pela Forge College. Não esqueçam de acessar o site forge.college para dominar todos os segredos das implantações na Web3. Muito conhecimento aguarda por lá. Até a próxima!